Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden ofendeu apoiadores de Donald Trump durante uma tentativa de rebater uma piada sobre Porto Rico, ocorrida num comício do candidato republicano. Biden chamou os apoiadores de Trump de lixo. Horas depois do comentário, Biden argumentou que chamou de lixo o que ele classificou como retórica de ódio entoada pelos apoiadores de Trump e não as pessoas. Donald Trump rebateu a fala do presidente americano. Num comício na Carolina do Norte, o candidato republicano afirmou que Biden e Kamala Harris não podem governar se não amam os americanos. E aí, claro, Ana Paula Henke, eu quero ouvi-la aí a repercussão dessa fala do presidente Joe Biden e como a campanha democrata se comportou depois dessa fala. Paula, alguns aspectos. Essa fala foi dita pelo atual presidente Joe Biden num encontro ali virtual, numa entrevista que ele resolveu dar virtualmente do computador dele, da Casa Branca, enquanto Kamala Harris estava de fora num comício oficial da campanha dela com ali milhares de pessoas escutando o discurso, as considerações finais, como eles estão dizendo, de campanha. E o que Joe Biden fez acabou ofuscando o que Kamala estava falando e hoje só se fala nisso. A Casa Branca soltou um comunicado dizendo que não, ele não estava falando dos eleitores de Donald Trump, mas falando de um comediante que disse que os latinos de Porto Rico eram garbage, eram lixo. Mas fato é que os canais de TV, Paula, estão passando com exaustão, exatamente vídeo de Joe Biden, e ele é muito claro, ele fala os eleitores de Donald Trump, his supporters, aqueles que apoiam Donald Trump, são lixo. E aí, Paula, isso entra num contexto, faz uma viagem histórica com esse eleitorado de Donald Trump, que acabou elegendo Donald Trump em 2016, também muito porque Hillary, no final da corrida, chamou os eleitores de cesta de deploráveis, né? Quem acompanha as eleições americanas vai lembrar quando ela disse que os eleitores de Trump eles eram deplorables, a basket of deplorables, uma cesta de deploráveis. E aí hoje Kamala Harris tentou voltar atrás e falar não, ele não quis dizer isso, não é bem assim. Eu, inclusive, se eu for eleita, eu vou governar para todos, independentemente de quem as pessoas, para quem as pessoas colocam o seu voto na urna. Mas fato, Paula, que o discurso não bate, porque ao mesmo tempo que Kamala Harris diz que vai governar para todos, eles continuam dizendo que o Madison Square Garden no domingo estava cheio de nazistas, porque era um comício nazista, de um ditador, de um fascista. Isso tudo, Paula, também hoje embolou, eu vou até jogar para o Pioto, tá? Embolou com os números econômicos que saíram hoje, que não são números muito bons para o Partido Democrata. O GDP, né, que é o PIB, subiu 2,8% no trimestre, e o problema é que esse aumento ele coloca 2 trilhões de déficit no governo, porque esse PIB subiu única e exclusivamente por causa de gastos do governo. Nós brasileiros sabemos, né, muito bem. E um dos pontos principais, se não o principal de toda essa campanha, tem sido a economia. E aí, quando separa a economia entre Kamala Harris e Donald Trump, ele ganha por 15 pontos dela em relação à pesquisa de intenção de votos. Então, Paula, hoje não foi um dia muito favorável para os democratas, embora a corrida ainda esteja muito apertada. Nos estados chaves eles estão empatados. A Fox News tirou o Arizona do toss-up, que é ali do meio do caminho, e disse que o Arizona está ali caindo um pouquinho para o lado dos republicanos, mas não tem como a gente saber, Paula. Vai ser muita emoção até terça-feira.
E eu jogo para o Piotr falar um pouquinho também, né, dos números econômicos americanos. Foram 28 mil vagas de emprego a menos do que os últimos números e os salários caíram 1,4%. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, pode pesar aí para os que estão ainda indecisos, se é que há alguém ainda indeciso, né, há 4, 5 dias da eleição.